Muito boa tarde, Igreja Batista em Vila das Belezas. Bem-vindos, irmãos da vila. Bem-vindos, irmãos de outras igrejas locais. Bem-vindos, amigos, familiares, colegas. Estamos juntos para mais uma edição do Pão das Três. Hoje é segunda-feira, 17 de maio de 2021. São 15 horas. Hora de repartir o pão, hora de compartilhar deste tesouro celestial que é a palavra de Deus, a Bíblia, o texto inspirado pelo Espírito Santo, soprado pelo Espírito Santo aos apóstolos, aos profetas, e que nos foi transmitido ao longo dos séculos e que chegou até nós pela graça do nosso Deus. Todo louvor, toda honra ao nosso Deus pela palavra. O que seria de nós sem este alimento? O que seria da nossa fé sem o Evangelho? O que seria da vida de cada um se a palavra de Deus não tivesse chegado até nós? Graças a Deus pelos que transmitiram esta palavra de geração em geração, pelos séculos, chegando a cada um de nós. E aqui estamos para prosseguir com esta missão de espalhar a semente santa, disseminar o Evangelho da graça, o Evangelho da salvação em Cristo, só em Cristo por meio da fé. Graças a Deus, porque o Pão das Três cumpre ao que se propõe. Pregar o Evangelho, compartilhar, repartir o pão, a palavra, para que a igreja seja edificada, para que a nossa fé seja fortalecida e que, acima de tudo, o nome de Deus seja glorificado. Exaltado seja Cristo Jesus em mais esta edição do Pão das Três. Por isso nós vamos orar. Convido a todos para uma oração inicial, pedindo a direção de Deus, agradecendo a Deus por esta oportunidade e também suplicando para que nossa fé seja fortalecida, nossos corações edificados na palavra. Vamos orar juntos? Nosso Deus, nós te agradecemos por esta semana que está começando, desde ontem, primeiro dia da semana, teu povo reunido, celebrando o teu nome, cultuando a ti, o único Deus, a teu Filho Jesus, o único Salvador, por meio do Espírito Santo, preservando, considerando a tua palavra. E hoje, nesta segunda-feira, queremos prosseguir em adoração ao teu nome. Exaltado seja teu Filho Jesus. Te louvamos pela oportunidade de repartir, de compartilhar deste pão que é a tua palavra. Que haja alimento, que haja nutrição, fortalecimento da fé. Seja o teu povo edificado na palavra. Pedimos que o Senhor aceite este culto, que o Espírito Santo nos dirija e que a tua bênção repouse sobre cada participante deste Pão das Três. Te louvamos pela Igreja Batista em Vila das Belezas, pela condição que tu dás a esta igreja para realizar este trabalho. Te louvamos pela vida dos pastores, de todos que trabalham para que o Evangelho seja pregado. Graças te damos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar louvando a Deus, engrandecendo o seu nome, belíssimo cântico, Amigo de Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz. Como é prazeroso, como é vigorosa a caminhada na luz, caminhada segura, firme, perseverante, constante na luz de Cristo, na luz do Evangelho, na luz da palavra. Graças a Deus, porque podemos caminhar
seguros na luz, como amigos de Deus, como servos de Cristo Jesus. Vamos cantar este cântico pensando nestas verdades? Cantemos em adoração ao nosso Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Caminhar seguro na luz, somente Jesus pode nos guiar em segurança, nos dirigir, nos tomar pela mão e nos fazer andar seguros em sua palavra. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso pastor. Dando sequência às considerações que temos feito na carta aos Gálatas, hoje, ainda no capítulo 4, versículo 8 ao versículo 17. Então, estamos trabalhando nestes últimos dias no capítulo 4, na carta aos Gálatas. Começamos há um tempo, desde o capítulo 1, e hoje vamos seguir com as considerações em Gálatas. Capítulo 4, do versículo 8 ao versículo 17. Este é o trecho, este é o pedaço de pão que separamos
para o nosso pão das três. Gálatas 4, de 8 a 17. Vamos ler juntos? Mas, quando não conhecis a Deus, servis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias, e meses, e tempos, e anos. Receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizestes. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho estando em fraqueza da carne. E não rejeitastes, nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é, logo, a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os olhos e vos daríeis. Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos, para que vós tenhais zelo por eles. Amém? Gálatas 4, de 8 a 17. A preocupação de Paulo com a inconstância, com a falta de firmeza dos Gálatas, a preocupação de Paulo era tão grande em relação a isso, que Paulo fez questão de lembrá-los. Olha o versículo 8. Quando não conhecieis a Deus. Uma lembrança pesada, mas necessária para tratar do problema da inconstância daquela igreja, ou daquelas igrejas, havia mais de uma, porque a Galácia foi uma região em que Paulo, Timóteo e seus companheiros fundaram algumas igrejas locais. Quando não conhecieis a Deus, Paulo está remontando aí ao período de trevas, de perdição, de profunda escuridão, o paganismo, a idolatria desenfreada, bastante comum em todas as províncias do Império Romano. Não era diferente com os Gálatas, região da Ásia Menor, onde hoje se encontra a Turquia. Os Gálatas, antes do Evangelho, antes da chegada dos missionários Paulo, Silas, Timóteo, Paulo, Barnabé, no início, antes do Evangelho chegar à Galácia, os Gálatas eram pagãos, perdidos, estavam na profunda escuridão, viviam de acordo com a prática absolutamente comum no Império Romano. E Paulo, aqui no versículo 8, para tratar do problema da inconstância, da falta de firmeza na palavra por parte dos Gálatas, ele recorre a este período de profunda escuridão em que os Gálatas viviam sob a escravidão do pecado, sob as garras de Satanás, o paganismo. No versículo 9, Paulo estabelece o contraponto, a realidade segundo a qual o Evangelho havia chegado. O Evangelho já era uma realidade presente para os Gálatas e eles, portanto, pelo Evangelho, tinham o devido conhecimento, o adequado conhecimento de Deus. Veja o versículo 9, Gálatas 4, 9. Mas agora, ou seja, a realidade é outra, né?
conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, ou até mesmo aceitos por Deus, justificados por Deus, por meio da fé que eles tinham em Cristo Jesus. Ao evocar o evangelho da justificação pela fé, que nos torna aceitos por Deus e também nos capacita a conhecer a Deus, ao evocar este evangelho para fazer contraposição ao paganismo de outrora, à vida pregressa dos Gálatas, o apóstolo é tomado de profunda indignação. Esta indignação está presente na pergunta que se encontra no versículo 9 aí de Gálatas 4. Olha só. Como tornais outra vez? Há peso aqui nesta expressão. Tornais outra vez. Uma espécie de volta à velha vida. Uma espécie de retorno ao Egito. Né? Se fizermos aí uma analogia com a libertação da escravidão do Egito, como que volta outra vez, né? Como que volta para esta velha vida, para esta prática absolutamente contrária ao coração de Deus. Olha a indignação do apóstolo no versículo 9, na pergunta que ele faz. Como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Ora, até onde sabemos, os gálatas não estavam querendo voltar ao paganismo. Não é disso que se trata. Até onde sabemos pelas informações contidas na própria carta, os gálatas não estavam lidando com idolatria, não estavam praticando feitiçaria. Os gálatas não estavam servindo a outros deuses. Então, por que Paulo tem uma indignação desta magnitude, perguntando e inquirindo dos gálatas por que deles estarem querendo servir a coisas que não poderiam trazer paz, que não poderiam suportar a fé genuína em Cristo Jesus. Comparando a prática dos gálatas, seguindo aos legalistas, judaizantes, como o próprio paganismo. Ou seja, seguir práticas ritualísticas da lei mosaica, da religião judaica, estava no mesmo patamar do paganismo que Paulo havia lembrado os gálatas, ao qual eles estavam submetidos antes da chegada do evangelho à Galácia, antes, portanto, deles conhecerem a Cristo Jesus. Olha do que nós estamos falando aqui. Olha o que o texto está trazendo. Voltar a práticas da lei que a nova aliança já havia se sobreposto, estas práticas seriam tratadas como paganismo, idolatria, feitiçaria, como as coisas horrorosas que os cidadãos do Império Romano comumente, normalmente praticavam. Olha a que Paulo compara tal comportamento dos irmãos da Galácia quando estes estavam praticando ou guardando ou observando rituais da lei de Moisés e querendo que estes rituais os tornassem aceitáveis diante de Deus. Como é fácil incorrermos no perigo do desvirtuamento da fé, seja por qual pretexto for. É muito perigoso. É muito perigoso e é muito fácil, a linha é muito tênue quando deixamos de seguir firmemente, com muita constância e muita sabedoria, os preceitos do Evangelho da justificação por meio da fé somente. O versículo 10, ele vai projetar aí uma luz sobre a indignação de Paulo, sobre o que está sendo tratado na sua indignação. Veja o versículo 10. É uma afirmação, não é
um mandamento, não é uma mutualidade, não é uma proposição, é uma afirmação. Veja o quadro sinistro daquela igreja evangélica na Galácia. Guardais dias e meses e tempos e anos. Ponto. O apóstolo afirmou isso em seu texto sagrado. Guardais dias e meses e tempos e anos. Ou seja, os Gálatas estavam servindo a rudimentos fracos e pobres, incapazes de salvar, rudimentos incapazes de justificar, de promover vida, de vivificar quem quer que seja. Eles estavam correndo atrás destas coisas, fracas e pobres, rudimentos fracos e pobres. Aqui no versículo 10, é bem provável que a guarda do sábado esteja sendo considerada aqui na afirmação de Paulo, a guarda do sábado, inclusive. Irmãos e amigos que estão conosco, é bom que nós saibamos que Paulo era judeu e ele sabia muito bem da importância dos dias especiais na cultura judaica. Mas os gálatas não eram judeus. Os gálatas eram crentes em Cristo Jesus. Era uma província romana, Ásia Menor, o que tinha a ver com Israel, o que tinha a ver com a lei de Moisés. Aqueles crentes estavam sob ataque de judaizantes. E olha o estrago que aqueles ataques promoveram na Igreja de Cristo Jesus. Paulo sabia da importância dos dias especiais, meses, dias, o calendário, as festas. Ele sabia muito bem do que se tratava. Ele viveu isso desde a sua infância, por toda a sua vida. Mas para ele, tudo aquilo perdeu valor diante de Cristo Jesus, diante da grandeza de Cristo Jesus. Todas aquelas práticas rituais, aquelas festas prescritas, tudo aquilo perdeu valor ante a riqueza, a grandeza de Cristo Jesus, do Evangelho da justificação por meio da fé em Cristo. A mensagem do Evangelho da justificação pela fé, que promove a liberdade, a real liberdade daquele que crê em Cristo, a mensagem deste Evangelho ofusca a lei. Projeta uma sombra sobre a lei, porque o Evangelho é a luz. Raiou a luz, resplandeceu a luz. Jesus Cristo é a luz do mundo. E dele, e nele não há treva nenhuma, e dele e somente nele podemos contemplar e andar na luz. Quem quiser ser aceito por Deus pela prática da lei, era o caso, era o contexto da carta aos Gálatas, em detrimento da fé em Cristo, incorre em paganismo. Incorre em paganismo. Ou seja, o legalismo travestido de paganismo. Que perigo, que coisa horrorosa, que terror para a vida de uma igreja. O trem descarrilhar, sair dos trilhos, uma tragédia. Quem quiser ser aceito por Deus através da prática da lei, em detrimento da fé em Cristo Jesus, incorre na pior espécie do paganismo que Paulo evoca, o paganismo do Império Romano, ao qual os Gálatas estavam escravizados antes de conhecerem a Deus por meio do Evangelho da justificação da fé. A carta aos Gálatas, portanto, gente, é uma resposta
atual, assim como foi uma resposta àquele tempo, a carta aos Gálatas é uma resposta atualíssima para aqueles que, com muita frequência, têm trabalhado para introduzir elementos judaicos no culto cristão. Nós não estamos aqui fazendo apologética, não estamos aqui trabalhando com religiões comparadas. Nós estamos pregando o Evangelho e sabemos dos perigos que uma igreja ou alguma denominação ou algum movimento que supostamente se apresente como evangélico, o perigo que há na introdução de elementos de quaisquer outras religiões. No caso, tem ocorrido com muita frequência a introdução de elementos do judaísmo no culto cristão. Nós não temos vocação sincrética, não fomos chamados e vocacionados para o sincretismo religioso, nem para o ecumenismo. Por isso o título hoje da nossa mensagem, nem paganismo nem legalismo, mas o Evangelho. Então nós temos ouvido com muita recorrência, e parece que isso está cada vez mais presente e soa muito familiar aqui no Brasil, inclusive, mas em outras partes do mundo também. Coisas do tipo, o culto inicia com o toque do shofar. Shofar, um instrumento de sopro, na época de Josué, na época de Moisés, o shofar. Então o culto hoje só começa quando o shofar for tocado. No lugar do gasofilácio, aquele objeto de madeira em que as ofertas são depositadas, os dízimos e as ofertas. No lugar do gasofilácio, muito comum, uma réplica da Arca da Aliança, com um buraco na tampa para se colocar dízimos e ofertas. Quando uma bandeira, uma tela, uma projeção da pseudo-estrela de Davi, que nem sabemos se Davi utilizou, não há registro quanto a isso, mas que ele tenha utilizado, que importa? Qual a importância que isso tem para o culto? Réplicas de outros utensílios do tabernáculo, como o menorá, o candelabro, guarda do sábado. Guarda do sábado, alguém pode achar que isso não tem relevância? Tem sim. Isto tem ocorrido com muita frequência. Eu me lembro com muita clareza, como se fosse hoje, um fato que aconteceu há muitos anos, quando nós fomos a uma determinada igreja, próxima aqui da nossa região, próxima aqui da Vila das Belezas, inclusive. E naquela igreja nós precisávamos transportar alguns equipamentos. Chegando lá, havia algumas pessoas daquela igreja nos aguardando, e uma delas, vendo o nosso esforço em carregar os equipamentos, ela ficou ali de canto, a pessoa, era um sábado, e alguém, inclusive, da própria igreja perguntou, você não vai ajudar? Ele disse, eu não posso ajudar porque hoje é sábado. Meia palavra basta, né? É muito comum, inclusive, nós ouvirmos, por exemplo, nesses ambientes em que elementos do judaísmo têm sido introduzidos no ambiente cristão, no culto cristão, as pessoas chamando Jesus de Yeshua HaMashiach. É comum. Será que a gente precisa mesmo chamar Jesus de Yeshua HaMashiach? E a unção com azeite do Monte das Oliveiras? Então aquelas excursões para Israel, a pessoa traz ali um azeite, porque realmente o Monte das Oliveiras é um lugar que tem azeite, traz o azeite para ungir as pessoas com o azeite do Monte das Oliveiras. E as pedras do Monte Sinai? E o batismo no Rio Jordão? E a ceia com pães asmos? E as festas? Então, uma coisa híbrida aí entre a Páscoa cristã e a Páscoa judaica. Olha, gente, nenhuma diferença do que estava acontecendo lá com
os Gálatas. E nós estamos vendo o apóstolo indignado. Será que a gente deve conviver? Mas temos de respeitar as outras religiões. Não, não se trata aqui de respeito ou falta de respeito. Se trata de preservação do nosso ambiente. Nós somos crentes em Cristo Jesus. Temos um ambiente formatado pela nova aliança, pelo Novo Testamento. O versículo 10 é uma afirmação gravíssima. Paulo não está sugerindo, Paulo não está supondo, Paulo não está nem perguntando, ele está afirmando. Vocês estão guardando dias, meses, tempos e anos. E tudo que envolve a guarda da lei, do ponto de vista ritual, no meio de uma igreja evangélica, de uma igreja cristã, de uma igreja que nem tinha, diga-se de passagem, no caso dos Gálatas, que nem tinha histórico judaico, como era o caso da igreja em Jerusalém, por exemplo, em que o pastor era irmão de Jesus, pastor Tiago, e era uma igreja que vinha necessariamente de judeus convertidos. Muito bem. Então existe aqui um combate, uma indignação do apóstolo, que ela precisa ser transferida para nós quando nos deparamos com este texto. Portanto, a carta aos Gálatas é sim uma resposta para hoje àqueles que, por alguma razão, sabe lá Deus qual, que não é do Espírito Santo, sabemos disso, queiram introduzir quaisquer elementos, sejam da religião judaica, seja de qualquer movimento religioso, de qualquer ordem religiosa, de qualquer espécie sincretismo no meio do povo de Deus. O culto cristão, o culto de uma igreja de crentes, o culto de uma igreja genuinamente evangélica, bíblica, ele tem o seu modo, o seu método, a sua forma, o seu conteúdo, tudo isso embasado, fundamentado no Novo Testamento. O Novo Testamento que é o registro da nova aliança. Não há como permitirmos que elementos estranhos façam parte do nosso culto. Então isso foi uma prática na época do apóstolo Paulo lá nas igrejas da Galácia, que gerou a indignação do apóstolo, que deu motivo para a escrita desta carta. Esta carta ela existe justamente para combater esse tipo de coisa, e o tempo passou e nós temos visto isso com muita frequência em nossos dias, do nosso arraial evangélico, né? É bom que saibamos, irmãos, que não há duas alianças em vigor. É a nova aliança que está em vigor. Remendo de pano novo em veste velha? Não é possível. Jesus disse que isto não é possível. Não é possível remendo de pano novo em roupa velha. Não há possibilidade de vinho novo em odres velhos. Jesus disse que isso é inconcebível. Não tem como. O próprio Jesus falou sobre isso. Os que querem servir a Deus, devem se submeter à nova aliança. A nova aliança no sangue de Cristo. A nova aliança cheia de fé naquele que cumpriu toda a lei, e justamente por ter cumprido toda a lei, foi parar no madeiro para se tornar maldito por nós e promover salvação a todos os que creem em seu nome e nos dar a justificação. Não há plano B, nunca houve, nem haverá. Só há um plano. O plano é o da nova aliança, que está em vigor, que não tem aí a participação de elementos da antiga aliança, não flerta com a antiga aliança. A nova aliança é nova, está posta, está estabelecida e é eterna e é para sempre. Seguindo nesta linha de raciocínio, veja a gravidade do versículo 11, Gálatas capítulo 4. Receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Paulo,
que escreveu 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, muitos de nós conhecemos o que diz lá no finalzinho: o trabalho não é vão no Senhor. Foi Paulo que escreveu 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. O trabalho não é vão no Senhor. Este mesmo Paulo, por causa da inconstância dos Gálatas, ele teve receio, sim, de ter trabalhado em vão no Senhor. A inconstância de uma igreja, de um grupo, a inconstância do povo de Deus põe, sim, em xeque o trabalho sério que é realizado. Muitas vezes, nós, pastores, ficamos de mãos atadas devido à inconstância de alguém com quem temos trabalhado, de um grupo ou até mesmo de uma igreja. Nos sentimos, sim, encurralados pela inconstância de determinada pessoa, de determinado grupo. É tão grave a ponto de levar o apóstolo, hein, gente? O apóstolo Paulo, que ensinou que o trabalho no Senhor não é vão. A inconstância dos Gálatas foi tão severa que ele chegou a cogitar a hipótese de ter sim trabalhado em vão. É bom que saibamos que Paulo não teve crise de consciência sobre o teor da pregação. O teor da pregação é o evangelho puro, verdadeiro. Então a crise de Paulo não era quanto à mensagem, quanto ao que foi pregado. Não, sua crise não teve a ver com isso. Ele estava firme na sua mensagem, firme na pregação. O evangelho pregado era o evangelho genuíno, mas percebemos pelo próprio texto que Paulo pensou sim que o trem havia descarrilhado. Ou seja, os Gálatas saíram dos trilhos da justificação pela fé. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Bastou um ataque de gente mal intencionada que levou o apóstolo, dada a inconstância dos Gálatas, levou o apóstolo a esta preocupação. Será que o trem descarrilhou? Será que os Gálatas caíram da graça? Será que o trabalho foi em vão? Não a mensagem. O evangelho não é em vão. A mensagem é sempre verdadeira, ainda que o trem saia dos trilhos. Mas o trabalho, sim, neste aspecto, corria o risco de ser desperdiçado. E Paulo não assistiria passivo ao estrago causado por pessoas mal intencionadas. Daí a carta. Daí esta bela carta, atualíssima, importante. Importante lá, importante cá. Válida para aquele contexto, válida para hoje. Presente, real. Daí a carta, o apelo. E por falar em apelo, veja o versículo 12. Gálatas 4:12. Irmãos, rogo-vos, é um apelo, né? Rogo-vos que sejais como eu. Como assim como eu? O que Paulo está querendo dizer? Qual o tema da carta, irmãos? Estamos falando isso à exaustão. Qual o tema da carta aos Gálatas? Liberdade em Cristo. Livres em Cristo. Então, quando Paulo apela aos Gálatas para que eles fossem como ele está apelando para que eles fossem livres. Irmãos, sejam livres como eu sou livre. Paulo, livre em Cristo. O ex-fariseu, liberto por Cristo, vivia para Cristo. O ex-fariseu, que havia convivido por toda a sua vida com as práticas ritualísticas previstas na lei de Moisés. Paulo, judeu, conhecia aquilo
de cor e salteado. Conhecia aquilo de viver por aquilo. Conhecia aquilo de viver por aquilo a tal ponto de perseguir a igreja de Cristo. Paulo foi liberto de tudo aquilo porque em Cristo ele percebeu que todas aquelas coisas eram fracas e pobres, incapazes de justificar quem quer que seja diante de Deus, incapazes de salvar. E aquele homem livre, liberto por Cristo, desejava com toda a sua força, com todo o seu ser, submisso a Cristo Jesus, que todos fossem libertos por quem o havia libertado, que todos gozassem e experimentassem da liberdade a qual fazia parte, liberdade que fazia parte de sua vida. Rogo-vos que sejais como eu, livre em Cristo Jesus. Quem goza da liberdade em Cristo não pode enterrar o tesouro que recebeu. Por isso Paulo queria que os gálatas fossem de fato livres em Cristo, libertos por Cristo. E a igreja, por que a igreja prega o evangelho? Porque Jesus mandou pregar. É claro, tudo que Jesus mandou a gente fazer, a gente faz. Ele é o nosso Deus, é o nosso Senhor, suas ordens devem ser obedecidas. Mas nós pregamos o evangelho também porque gozamos de liberdade em Cristo e queremos que todas as pessoas tenham, gozem e desfrutem de tal liberdade. Ou seja, a salvação que veio a nós, nós queremos que ela seja para todos. Por isso pregamos o evangelho. O grande tesouro que recebemos, a liberdade em Cristo Jesus. Queremos que esse tesouro esteja disponível e seja acessível a todas as pessoas. Por isso pregamos o evangelho. Quem goza da liberdade no Senhor Jesus Cristo, quer que todos gozem de tal liberdade. Este é o apelo do apóstolo no versículo 12. Este é o apelo da igreja, que ecoa pelos séculos dos séculos. Seguindo para o final, versículo 13. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho estando em fraqueza da carne. Não se trata aqui de problema espiritual, não se trata de algum pecado escondido do apóstolo Paulo, mas possivelmente uma enfermidade física desconhecida. Não temos aqui uma indicação clara de que enfermidade se tratava, mas sabemos que foi uma enfermidade grave quando Paulo evangelizou os gálatas. O que Paulo está se lembrando aqui no versículo 13? Quando ele evangelizou os gálatas, ele estava gravemente doente. Olha o versículo 14. E não rejeitastes, nem desprezastes, que lembrança maravilhosa, né? Isso que era uma tentação na minha carne. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. E exatamente isso que Jesus disse, né? Quando nós pregamos o evangelho, as pessoas que recebem o evangelho estão recebendo o próprio Cristo. Quando pregamos o evangelho é rejeitado, as pessoas estão rejeitando o próprio Cristo. Versículo 14, Paulo se lembra então que mesmo sendo um peso aos gálatas, naquele processo de evangelização, de fundação daquela igreja, devido à sua doença, ele tinha sido, sim, um peso para aquelas pessoas. O evangelho, a beleza do evangelho, a novidade do evangelho, a boa nova que é o evangelho, suavizou tudo. Naquele contexto, Paulo foi recebido. A mensagem foi aceita. Ele não foi desprezado, ele foi respeitado em sua limitação física. Há quem especule que a doença tenha sido malária, por causa da região, uma região muito pantanosa. Há quem especule doença nos olhos.
Há quem especule epilepsia. Há quem especule, inclusive, que era uma doença que causava constrangimento para quem via. Então, alguma deformação. A própria epilepsia, ela é constrangedora. Todos nós que em algum momento nos deparamos, quem já se deparou com alguém sofrendo ataque epiléptico, é realmente constrangedor. Alguma deformação no seu rosto, na sua carne, alguma deformação por causa de apedrejamento, por causa de espancamento. Sabemos que este apóstolo foi sim apedrejado, espancado, açoitado, então alguma coisa do ponto de vista físico que causava assim constrangimento ao próprio apóstolo. Ele se lembra que quando evangelizou aquelas pessoas, o evangelho suavizou tudo isso a ponto dele ter sido recebido, aceito, respeitado mesmo com esta limitação. Como o evangelho é maravilhoso, né? A ponto de suavizar coisas que são constrangedoras. E o versículo 15 atinge aqui o ápice da lembrança do apóstolo, né? Qual é logo a vossa bem-aventurança? Ou seja, cadê aquela felicidade? Onde está aquela suavidez de vocês? Onde está aquela disposição santa e sincera? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancarias os olhos e nos daríeis. Então alguém, inclusive, pensa que por causa deste versículo se tratou de alguma enfermidade nos olhos, mas aqui pode ser uma hipérbole, um exagero de Paulo usando uma figura de linguagem. Mas isso não importa. O que importa é que Paulo está se lembrando de quando o evangelho chegou a eles, aos Gálatas, e tudo correu bem, e a boa nova foi aceita, e eles caminhavam bem. O primeiro amor da igreja dos Gálatas mereceu o destaque do apóstolo, amor genuíno de quem recebe o evangelho do primeiro amor, ou o primeiro amor de quem recebe o evangelho. O que houve com tudo aquilo? O que aconteceu? E aí Paulo volta para a realidade quando escreveu a carta. Versículo 16, quando ele está escrevendo a carta, ele volta para a realidade que era a igreja na Galácia saindo dos trilhos, o trem estava descarrilhando. Eles estavam recorrendo a rudimentos fracos e pobres, incapazes de salvar. Versículo 16, fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? O que houve? O que aconteceu? Você e eu, meu irmão, possivelmente já nos deparamos com alguma situação em que tudo corria bem num relacionamento e de repente, o que houve? O que aconteceu? A pessoa está me tratando diferente, não está falando comigo como antes. Já passou por isso? Então a coisa estava indo bem, tudo caminhava bem, de repente, da noite para o dia, tudo mudou. O modo, o olhar, o tom de voz, a abordagem, não é como antes. E é isso que Paulo está dizendo. Gálatas, antes, lembram-se quando o evangelho foi pregado, lembram-se quando eu cheguei com alguma deformação, algum constrangimento físico, o evangelho suavizou tudo, tudo corria bem, tudo caminhava bem. O que aconteceu? O que houve? No primeiro momento, amor, depois, por causa da verdade, me tornei inimigo. E é exatamente isso que acontece quando a verdade precisa ser dita. É exatamente isso que acontece quando, entre o relacionamento e a verdade, ficamos com a verdade. Quem não aceita a verdade, aquele que prega a verdade é considerado como inimigo. Ainda que num primeiro momento tenha sido considerado amigão do peito. E aí no versículo 16, fiz-me acaso vosso inimigo dizendo a verdade? Possivelmente, Paulo estava sendo tratado como inimigo. Sabe por quê? Por causa do veneno.
alguém venenoso conseguiu enfeitiçar, conseguiu desvirtuar. Nós, nas relações sociais, entre o povo de Deus, inclusive entre nós, irmãos, às vezes somos influenciados pelo mal. Alguém venenoso, alguém desvirtua, põe em xeque alguma coisa, e aí passamos a tratar aquele ou aquela a quem tratávamos como amigo com senão, com reserva, porque o veneno foi destilado por parte de um terceiro. Foi isso que aconteceu lá com os Gálatas. Os venenosos judaizantes vindos de Jerusalém, que de irmãos não tinham nada, eram falsos irmãos, envenenaram o povo de Deus na Galácia, e os Gálatas passaram a ouvir estas pessoas a ponto de considerar o velho Paulo, o apóstolo de Cristo Jesus, como um inimigo por dizer a verdade. Em algum momento da nossa vida, você e eu já passamos por isso. E isso é muito mais comum do que pensamos. Temos de tomar cuidado com os venenosos. Temos de tomar cuidado com quem sopra no nosso ouvido. Temos de tomar cuidado com as pessoas que estão na nossa lista de contato do WhatsApp, em nossa rede social do Facebook. Cuidado. Cuidado com os venenosos. Eles são terríveis. Eles são capazes de desvirtuar o evangelho, de desvirtuar a sadia relação cristã. Foi exatamente isso que aconteceu lá. E o versículo 17, eles, ou seja, os venenosos, têm zelo por vós, não como convém. Ou seja, eles vendem a ilusão, a imagem, eles vendem uma ideia de que estão preocupados com vocês, quando na verdade querem excluir-vos, para que vós tenhais zelos por eles. A motivação daquela gente era poder, projeção pessoal, exercer o jugo da influência sobre aqueles irmãos. Paulo percebeu isso. O servo de Deus percebe isso. O crente em Cristo Jesus, firmado, constante, livre por Cristo Jesus, percebe isso. E é tão maravilhoso quando Deus levanta alguém para abrir os nossos olhos. Quanta misericórdia no ato de Deus em levantar alguém para gritar, para clamar, para questionar e para inquirir o que está acontecendo, o que houve. Atenção, fique esperto com esta pessoa, fique esperto com este grupo, cuidado com esta gente, se a parte de tal pessoa. Rompa qualquer vínculo com esse sujeito. Irmãos, esta é a misericórdia de Deus presente quando Ele levanta alguém para abrir os nossos olhos. Precisamos de pessoas assim por perto. Precisamos de alguém por perto que tenha clareza para dizer: cuidado com essa gente, cuidado com essa ideia, cuidado com esse falso evangelho, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Este alguém era o Paulo para os Gálatas. Que Deus nos abençoe, que Deus mantenha ao nosso lado, por perto, pessoas capazes de abrir os nossos olhos quando estes forem fechados pela ilusão. Deus tenha misericórdia, que Deus nos guarde. Nem paganismo, nem legalismo, mas o Evangelho da justificação por meio da fé. Deus abençoe sua palavra. Vamos para o nosso momento de oração? Então, sempre gratidão pela provisão e proteção das famílias. Deus tem
provido, Deus tem protegido, Deus tem nos guardado. Gratidão também pela recuperação dos enfermos. Quantos já estão recuperados, curados, restabelecidos? Quantos estão em processo de recuperação? Mas bem, graças a Deus por todos. Pedidos de oração. A nossa irmã Maria das Neves e seu marido, nosso irmão Didi, estão voando literalmente para São Paulo. Saíram do Piauí agora há pouco e estão vindo para cá. Pediram oração pela viagem, que Deus os guarde, que a viagem seja muito agradável. Logo, logo estão aterrissando aqui em São Paulo. Deus os guarde. Bom retorno, Didi. Bom retorno, Maria das Neves. Sempre em oração pelas igrejas, pastores, missionários. Por falar em missionários, nossa igreja está em campanha missionária pelo Amazonas. Evangelização, plantação de igreja nas comunidades ribeirinhas do Amazonas, são centenas delas e temos trabalhado em algumas através da parceria missionária com os pastores Jadai Souza e Adiel Tolentino, nossos canais com os projetos missionários no Amazonas. Estejamos em oração pela campanha, estamos levantando oferta, estamos orando pelo trabalho missionário no Amazonas. Hospitalizados, Osvaldo, Nanau, Júlio, Alessandro, Paulo, Aline, Armando, Davi, algumas pessoas aqui que estamos citando que se encontram hospitalizadas. Outros que estão enfermos, mas que não estão hospitalizados: Andréa Matos, Brás, Jane, Tata, Wilson, Gabriel, Irailda, Eti, Arlinécio, Thaís Santana, Juliana Bandini, Arlindo, José, Jusilene, Luiz Dantas, Mara, Marisa e outros. Famílias enlutadas, sempre nos lembrando dos irmãos e amigos que estão sofrendo com luto, que Deus console. Oração pelos idosos, desempregados, profissionais de serviços essenciais, autoridades de saúde do Brasil e orar pelo nosso país. São motivos recorrentes aí em nossa lista de oração, sempre orando por todos, esperando a graça, esperando a misericórdia, contando com a compaixão de Deus. Como é bom orar a Deus que é compassivo, que é misericordioso. Vamos orar juntos, irmãos? Oremos. Nosso Deus, nós te agradecemos pela provisão que temos recebido de Ti, pela proteção que tens dispensado a cada um de nós. Como é bom sentir o Teu cuidado, como é bom receber alívio, conforto, refrigério do Senhor, como é bom ver a Tua mão de cura, cheia de compaixão e misericórdia, operando, Senhor. Te agradecemos pelos que estão recuperados, curados e se recuperando de enfermidades. Nisto tudo, vemos a Tua boa mão. Te agradecemos, Deus Pai, pela obra missionária que está sendo realizada no Amazonas. Te louvamos pela vida do pastor Jadai Souza, pela vida do pastor Adiel Tolentino e seus contatos, nossos irmãos, parceiros de obra, de trabalho missionário junto às comunidades ribeirinhas do Amazonas. Abençoe a campanha da nossa igreja, que o trabalho não seja em vão, mas ele é no Senhor, que haja fruto e fruto que permaneça, que o Evangelho Santo seja pregado, a palavra, a semente disseminada, e haja fruto e fruto que permaneça. Abençoe o trabalho, abençoe as viagens, as longas distâncias percorridas de barco. Senhor, proteja os que estão na linha de frente, abençoe esta campanha missionária. Pedimos a tua bênção sobre todas as igrejas e pastores e o trabalho que tem sido realizado.
Senhor, nos lembramos dos hospitalizados que se encontram em situação adversa, em vários contextos, vários tipos de enfermidade, muitos em razão da Covid-19. Senhor, misericórdia, alguns em estado grave, outros nem tanto, mas todos em hospitais, em situação muito restrita, muito limitada. Pai, pedimos a tua bênção. Pai das misericórdias, Pai das luzes, Deus de toda consolação, que o Senhor providencie a cura, a restauração, a alta, a recuperação. Cremos que o Senhor é poderoso e misericordioso para fazê-lo. Por isto intercedemos e recorremos a Ti. Pedimos a tua bênção sobre outros irmãos e amigos e familiares que se encontram enfermos, lutando contra doenças em suas casas, não hospitalizados, mas com limitações. Te louvamos pela fé perseverante dos teus filhos. Pedimos a tua bênção, a tua força, o teu vigor sendo derramado sobre cada um. Que o Senhor abençoe também os idosos, abençoe os profissionais de serviços essenciais, os que estão desempregados, as autoridades públicas de saúde, abençoe o Brasil, misericórdia de nós. Tempo difícil, tempo de pandemia, tempo de muitas crises que, somadas umas às outras, geram um ambiente muito complexo, sobretudo aqui no Brasil. Tenhas misericórdia de nós, lembra-te do que somos feitos. Somos muito frágeis, mas o Senhor é Deus, soberano, onipotente, que está conosco sempre. E o nosso socorro só pode vir do Senhor. Te agradecemos por esta tarde, pelo tempo precioso que o Senhor nos permitiu passar neste Pão das Três. Graças te damos, que o Senhor abençoe a cada participante deste Pão das Três. Em nome de Jesus, amém. Pão das Três retorna amanhã, aqui mesmo no Facebook, Igreja Batista em Vila das Belezas, nossa página, às 15 horas, com o pastor Israel. Até amanhã, se Deus quiser, que Deus abençoe a cada um de vocês.